todos os que pecaram sem informação, na alienação, sem saber de nada, nem de lei antiga de Moisés, e muito menos sequer do nome de Jesus, nas ilhas mais remotas, ou nas cidades, ou nas subculturas, ou nos ambientes mais distantes, ou nos continentes não penetrados jamais do planeta. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, sem informação, sem saber de nada, também sem informação, perecerão. O caminho deles até a morte será o caminho do indivíduo que não teve informação. E ele vai ser julgado pela luz que teve, pela luz que recebeu, pelo que conseguiu ver, pelo que conseguiu e pelo que não pôde ver. Não é porque ele não sabia informação que ele vai ser julgado pelo pacote de uma informação que nunca chegou a ele. Ele vai ser julgado pelos limites do que, no que ele via, ele abraçou de bom ou escolheu de mal. Todo homem. E todos os que, com lei, com informação, com doutrina, com conhecimento, pecaram, mediante o que sabiam, serão julgados. Esses que dizem eu sei, serão julgados pelo que dizem que sabem. Os que nunca souberam serão julgados de acordo com a relatividade do que discerniram e não discerniram. Agora, quem diz eu sei, vai ser julgado pelo que diz que sabe, como Jesus diz em João, no capítulo 9, porque vós dizeis, nós vemos, subsiste os vossos pecados, subsistem, porque vós dizeis, nós sabemos, ou nós enxergamos, e apesar de enxergarem, vivem em transgressão, subsiste o vosso pecado. Portanto, todos os que com informação pecaram, mediante a informação que confessavam, serão julgados. Por isso ainda se diz que para aqueles que se dizem mestres e ensinadores, maior rigor para eles haverá, como diz Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3 da sua carta, epístola. Porque os simples ouvidores da informação não são justos, nem tampouco justificados diante de Deus. Mas os que praticam e obedecem à informação que receberam como sendo palavra de Deus, os que praticam a consciência, com consciência o que receberam e mediante sincero desejo do coração, hão de ser justificados diante de Deus. No caso daqueles que viviam antes da pregação explícita da fé, é só uma questão de consciência interior. Quem simplesmente ouviu e não levou a sério, disse amém, mas não chamaram para a prática da vida, vão ser julgados de acordo com o que, sabendo, não quiseram explicitamente, ou sabendo, obedeceram de bom e reto e justo coração. Como diz Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, só de H, e eu, com as práticas da coerência da minha vida, te demonstrarei a minha fé, porque eu não faria o que eu faço, nem viveria como eu vivo, se não fosse porque assim eu creia. Ao passo que tu falas o que crês, mas vives diametralmente oposto àquilo que confessas. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a informação, os que praticam o mandamento, os que praticam o que dizem veio de Deus, portanto eu dou razão e a isso me submeto, esses são justificados, porque quem assim crê, assim vive. Pois, quando, os gentios, os pagãos alienados, que não têm informação nenhuma, procedem, mesmo sem informação nenhuma, por natureza, de conformidade com o amor, de conformidade com a compaixão, de conformidade com a bondade, de conformidade com a lealdade, de conformidade com o perdão, de conformidade com a graça,
na busca da verdade e da justiça, quando eles que não tiveram nenhuma informação formal, mas assim vivem, mesmo não tendo informação formal, eles servem de lei para si mesmos, de critério. Como eu disse antes, vão ser julgados pela luz que receberam. É óbvio assim. Estes mostram a norma da consciência, da verdade de Deus gravada nos seus corações, independentemente da informação formal ter chegado ou não. Esses já mostram que o Salmo 19 é verdade, que por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, como Paulo aqui adiante em Romanos 10 faz aquele texto do Salmo 19, que aparentemente tem vínculo apenas com a expressão da realidade de Deus na criação, na natureza, na construção do universo, se transformar numa pregação de Deus para a vida, para a salvação, porque ele cita o Salmo 19 e o aplica a uma espécie de pregação que chega ao coração do homem, trazendo a ele revelação da graça de Deus. Então, é nesse espírito que Paulo aqui fala também. Estes que não sabiam de nada, mas que procedem por natureza de conformidade com o espírito da revelação, não tendo eles nenhum conhecimento formal dela, servem eles de lei para si mesmos, de critério. Vão ser julgados pelas suas consciências, pela luz que receberam, não pelo que não souberam. Estes mostram a norma da consciência divina, do caráter de Deus, da revelação de Deus gravada, impressa nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, dizendo sim, dizendo não. E os seus pensamentos mutuamente, ora acusando, ora defendendo, naquela necessária conflituosidade que produz sínteses de decisão na consciência, que produzem caráter. Mesmo que o indivíduo não tenha informação nenhuma, ele tem ainda essa luz da graça. Porque, como diz o apóstolo João, Jesus, capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Como diz João ainda, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele é o advogado de todos nós, e não somente de nós, os que nele professamos a fé com consciência, mas ele é a propiciação pelos nossos pecados. Dos fiéis, sobre os quais também consciências e responsabilidades enormes pesam pela informação que possui, e que carrega privilégios e que carrega grandes responsabilidades. Áudio do Caio.